Hoje a gente vai introduzir algumas coisas que estão presentes no livro Queda e Salvação, porque esse volume tem muito a ver com esse capítulo 81 da Grande Síntese. Há tempos atrás, eu escrevi muitos textos no meu blog a respeito dessa questão. Mas existe um em particular que eu escrevi, onde eu desenvolvi um diagrama baseado no livro de Ubaldi, mostrando a relação da queda com a salvação. De certa maneira, é uma leitura mais aplicada à nossa vida cotidiana da grande equação da substância. O alfa, beta, gama, beta, alfa, com o ômega lá, você pode usá-la de várias maneiras a partir de uma abordagem científica. Eu venho trabalhando muito para desenvolver isso. Mas você também pode pegar tudo isso da cosmovisão de Ubaldi, a mesma estrutura, queda e salvação, involução e evolução, você pode aplicar para a vida, para a sua vida cotidiana, a vida da pessoa comum, o ser humano. A gente pode pegar aquilo e aplicar para algo que não seja acadêmico, científico, que é importante, mas é inacessível ainda hoje para a imensa maioria, por vários motivos. Mas a gente pode pegar isso e transformar num diagrama que pode ser extremamente útil para você começar a compreender as coisas que acontecem em sua vida. Então a gente vai entrar com isso hoje. Então vejam só. Aqui, esse diagrama é montagem minha. Eu me inspirei em algo que o Ubaldi escreveu nesse livro. Eu tracei relações entre esses fenômenos, colocando a felicidade como ponto, a felicidade definitiva como ponto máximo, eterna da realização do nosso espírito, e a dor, a mais profunda dor, como a coisa que sempre volta, como o inferno do nosso ser. Então associo a felicidade ao sistema e a dor ao antissistema. Esses seriam os dois extremos. Agora, algo que o fato de você ter um lugar perfeito, implica que existe possibilidade para a imperfeição. Só que essa imperfeição, por esse lugar ser perfeito, que é na verdade um não lugar, é também totalmente passível de ser curado. Então o sistema, a compreensão do que seja o sistema, é algo ainda que está muito longe das pessoas começarem a entender de fato. O que o Ubaldi escreveu no livro O Sistema, Gênese e Estrutura do Universo, e também o volume Deus e Universo, são, na verdade, tópicos, o início de uma teologia tão nova, mas tão nova, que a própria teologia e por tabela, a humanidade não reconhecem como tal. É uma teologia tão nova que não é nem identificada como a teologia atual, que na verdade é muito xoxa, é muito limitada, é muito rasteira, Ela se arrasta, ela não levita, ela não voa, não decola como um foguete, como a que o Ubaldi apresentou. Então é algo ainda muito distante, mas, no entanto, profundamente relacionado com as vidas e com o poder de mudança de nossas vidas aqui, hoje e agora, se nós conseguirmos captar o significado da coisa. Então, vejam bem, voltando aqui. A felicidade plena o absoluto, com sua perfeição, por mais paradoxal que isso pareça, é um lugar que dá possibilidade à revolta, porque Deus não criou escravos autômatos, senão Deus não seria amor, com A maiúsculo. Então Deus criou seres livres para seguir a sua lei ou
para não seguir, né? Às vezes o ser acha que tem alguma coisa melhor do que seguir a lei de Deus, né? A gente tentou isso, né? Por isso a gente está aqui. Então a felicidade plena, total, mesmo sendo total no reino de Deus, ela dá a possibilidade para a revolta. Né? E revolta da criatura, leia-se, a criatura querer seguir a sua própria, né, uma lei interna, querer fazer as coisas orbitar em torno dele, inclusive Deus, ao invés dela mesma, escolher ela orbitar em torno da lei de Deus. Vejam, a gente precisa aqui ter um certo cuidado, né, com as palavras. Vocês já sabem que todos os termos que eu uso nessas exposições, inclusive em meus vídeos, eles são substanciais. Então, quando a gente fala orbitar, né, vocês já entendem, né, que não é uma órbita física, mas uma órbita metafísica. A órbita física que todos nós imaginamos, né, inclusive eu, nos dá uma ideia, uma vaga ideia do que seja essa órbita metafísica. Né? Sendo metafísico tudo que transcende ao físico, desde o nível mental mais baixo até os páramos do espírito. Então, essa felicidade dá essa possibilidade de se revoltar, que daí vai trazer uma série de consequências que vocês estão vendo aqui à minha direita, né, do lado esquerdo aqui da figura, né, minha direita aqui. Uma coisa vai levar a outra, né? É como uma vez iniciado um processo, né? Você foi da felicidade para a revolta, daí você vai chegar até a dor. Daí não tem como evitar. Isso é direto, puf. Então, essa revolta vai gerar uma queda. Lembrando que a queda é dimensional, você vai ter um desmoronamento dimensional. Você estava na dimensão do infinito, você vai desmoronando até chegar na dimensão que a gente se encontra. Então você tem uma queda em termos dimensionais, que é muito mais dolorosa que cair de um prédio de 200 andares, se a gente realmente entender o que isso significa. Né? Então, a queda dimensional ela tem um significado universal, né, em relação à espacial, apesar da espacial também ser ruim. Daí a queda, né, quando a gente vive numa dimensão, em dimensões tão restritas, a gente fica limitado no nosso conhecimento. Então, por isso a queda conduz à ignorância. Você vê um objeto 3D ou você ter as projeções desse objeto em vistas 2D, as vistas 2D são extremamente limitadas para você ter uma ideia do objeto, que é 3D como um todo. Né? Então, você vai tendo um desmoronamento, né? Então, dimensional, que leva a uma ignorância. Você passa a desconhecer um monte de coisas devido ao estado no qual você caiu. Você não deixou de ser a grandeza que você é, mas você embarcou isso. Você se tornou um ser invertido, né, ignorante. Você estava apoiando no seu melhor, você passou a se apoiar no seu pior, digamos assim, né, no que não deveria ser. No caso de nós, né, o espírito estava manifesto, pleno, tudo realizado, e a matéria estava lá presa em estado potencial. Quando a gente inverte isso, a matéria vira algo realizado em estado máximo, o espírito se embatuma na matéria. O espírito fica como que preso num baúzinho, bem preso lá, fechado a 7 chaves, e apenas em estado latente, bem escondido, né? E a matéria tudo manifesta. Essa é, de forma resumida, a origem do nosso universo, né? Que a ciência, eu não sei se em vida eu vou ver isso, se ela vai descobrir, né? Se dar conta disso. Sim, gente, eu tenho certeza sobre essa questão. Agora, os detalhes, né, cabe à humanidade ir descobrindo à medida que o tempo passa. Bom, a questão estando ignorantes, né, o ignorante erra a todo momento. Então, a ignorância
vai conduzindo a uma série de erros. E quando você erra, você recebe pancadas no meio, né? Você recebe coisas que te desagradam. Então, culmina em dor. Esses erros, mesmo que você queira acumular e não queira fugir da dor, uma hora você represa tanto que a dor vai vir. Então, todo esse processo involutivo, ele culminou na dor. E daí, você tem essa questão aqui, né? Porque quando você tem a dor, e esse é o ponto mais importante aqui, você pode... A dor vai vir porque tudo isso já aconteceu. Esse semiciclo involutivo, ele já aconteceu. E, inclusive, a gente está preso aqui, né? A gente já está nas dimensões baixas, né? A gente está ignorante, a gente está errando e a gente está tendo dor. Até aí não tem problema. A questão é o seguinte: no que o ser humano está errando? Existem duas maneiras substanciais de encarar a dor. Como algo que te dá experiência e você absorve, né? Que vai te fazer ir retificando o seu ser ou absorvendo os erros. Ou você pode encarar a dor como algo que deve ser evitado, fugido, passado para o outro e tudo mais, fingir que não tem. E daí você está usando ela mal. Se você não usa bem a dor, você regressa à ignorância, que conduz ao erro, que culmina em novas dores. Que mal usada leva à ignorância, que leva a erros, que conduz a novas dores. Que mal usada, vocês já entenderam, né? Você entrou num ciclo satânico, né? Você está num ciclo satânico aí. A imensa maioria da humanidade está dentro desse ciclo satânico, né? Daí se pergunta por que eu não posso chegar, eu não chego, nunca sou feliz, eu estou sofrendo, eu estou mal, não. Por causa disso, você está nesse ciclo satânico, e você não percebe, você não se dá conta de que você está nesse ciclo, justamente porque chega uma pessoa, apresenta um esquema desse, explica, dedica o tempo, exemplifica nas mais diversas situações da vida de maneira indireta, né, com roupagens a lhe agradar, mas você mesmo assim ignora, você fala, não tem nada a ver, não quero saber, não quero me melhorar, que dá para... Chegou lá as tecnologias, tem aqui umas coisas para eu fazer exercício e tal, e você vai jogando fora, né? Você sempre busca pseudo-solução, nunca a solução definitiva. E daí fica nesse ciclo, né? Vai, volta, e não muda nunca, você fica andando. E até saturar, é claro. E daí a gente vai no próximo vídeo falar, né, no que consiste esse caminho que lhe leva, né, a regressar a esse estado de felicidade plena. Mas isso a gente vai deixar para o próximo vídeo, né? Porque eu já falei muito. A gente se vê lá. Saudações.